Você já parou, mas parou de verdade, para refletir sobre quem foi, afinal, aquele ser que teve a audácia, a coragem, ou talvez a arrogância de se levantar contra o próprio Filho de Deus no deserto? Já se perguntou quem foi essa presença, que emergiu das sombras no exato instante em que Jesus estava fisicamente esgotado, mentalmente vulnerável e aparentemente sozinho? Quem é essa entidade que ousou olhar nos olhos do Cristo e tentar desviá-lo de sua missão, de seu propósito e do plano eterno de salvação? A maioria das pessoas simplesmente responde, quase no automático: foi o diabo. Mas pare, olhe mais fundo. Quem é esse diabo? Será que estamos falando de um personagem simbólico, um conceito abstrato, uma força genérica do mal? Ou será que existe por trás dessa figura uma identidade muito mais antiga, mais sombria, mais poderosa e sim, infinitamente mais complexa do que a maioria das pessoas sequer ousa imaginar? Porque aquilo que aconteceu no deserto não foi apenas um encontro casual entre bem e mal. Não foi uma mera ilustração teológica, foi um embate real, um choque entre duas forças titânicas, uma batalha invisível que carregava nas entrelinhas o destino de toda a humanidade. E eu te faço um alerta: o que você vai descobrir agora pode de verdade virar sua chave espiritual, porque entender quem estava naquele deserto e o que realmente estava em jogo pode mudar para sempre a sua visão sobre a batalha espiritual que continua acontecendo, não só no invisível, mas ao seu redor, agora e todos os dias da sua vida. Prepare-se, porque nós vamos mergulhar no coração mais sombrio desse mistério. Existe um detalhe que a maioria das pessoas simplesmente não percebe ou ignora. O deserto, nas Escrituras, nunca foi apenas um pedaço de terra seco, inóspito e vazio. Não, o deserto na Bíblia é muito mais do que um cenário físico. Ele é, na verdade, um território espiritual, uma arena invisível, onde almas são forjadas, onde destinos são selados e onde confrontos diretos entre o divino e as trevas acontecem. O deserto é onde as máscaras caem, onde não existe distração, onde não há ninguém, além de você, Deus, e aquilo que te assombra nas sombras da sua própria alma. Foi no deserto que Moisés, um homem fugindo do seu passado, se deparou com uma visão impossível, uma sarça que queimava, mas não se consumia, e dali Deus o chamou para libertar um povo inteiro. Foi no deserto, envolto em solidão e desespero, que Elias percebeu que Deus não estava no vento violento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava no silêncio, na brisa suave. Porque o deserto tem esse poder, faz calar tudo lá fora, para que você, enfim, ouça o que Deus sempre quis te dizer. E não podemos esquecer: foi também no deserto que Israel caminhou, não por dias, mas por 40 longos anos. 40 anos sendo moldados, quebrados, testados e, acima de tudo, lapidados por Deus. O deserto é, portanto, um campo de batalha e também uma oficina de transformação. Agora, feche os olhos e tente imaginar Jesus, sozinho, 40 dias, sem comer, sem companhia, sem conforto, cercado apenas pelo silêncio esmagador do deserto. O calor durante o dia é quase insuportável. O frio durante a noite chega a ser cortante. O corpo começa a fraquejar. A mente começa a divagar. O cansaço se torna insuportável. E é exatamente aí, no ápice da vulnerabilidade, que algo, ou melhor, alguém, surge. Uma presença, uma sombra, uma entidade que não precisa levantar a voz, porque conhece como ninguém a fragilidade da alma humana e, o mais assustador, ele conhece também as Escrituras e sabe como torcê-las, distorcê-las, manipular cada palavra até que a verdade pareça mentira e a mentira soe como verdade. E não, ele não aparece com tridente, não tem chifres,
Não tem aparência grotesca. Na verdade, sua arma mais letal nunca foi sua aparência, mas sim sua voz, suas palavras, suas promessas, suas ofertas. Ele não vem simplesmente para tentar um homem. Ele vem com uma missão: destruir o plano de redenção de toda a humanidade. Porque se ele consegue quebrar aquele homem, ele quebra toda a esperança. Ele quebra toda a promessa. Ele quebra a ponte entre Deus e a humanidade. E é exatamente isso que estava em jogo, no silêncio cruel daquele deserto. Se queremos realmente entender quem foi o ser que se levantou contra Jesus naquele dia, precisamos ir além dos clichês, além da tradição popular. Precisamos despir os mitos e olhar de frente, sem filtros, para aquilo que a própria Bíblia revela. Quando você ouve o nome diabo, talvez a primeira imagem que sua mente construa seja a de uma criatura monstruosa, com chifres, tridente e uma risada macabra. Mas aqui está a primeira verdade chocante. Esse nome não é sequer um nome próprio. É um título, uma função, uma identidade espiritual, sim, mas funcional. No grego, ele é chamado de diabolos, que significa literalmente o acusador, o caluniador. No hebraico, recebe o nome de Satã, que quer dizer opositor, adversário, aquele que se coloca contra. Perceba bem, não são nomes, são descrições, são funções espirituais. Ele é aquele cuja essência é se opor, acusar, distorcer, desviar, enganar, dividir, destruir. Ele não nasceu maligno, ele se tornou um ser criado por Deus, que, tomado pelo orgulho, escolheu se rebelar. E desde então, sua missão é uma só: sabotar tudo que Deus constrói, corromper tudo que Deus santifica, destruir tudo que Deus ama. Ele já estava lá no Éden, muito antes do deserto, camuflado como serpente, infiltrando a dúvida no coração de Eva, semeando o primeiro veneno na história da humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse. Com uma simples pergunta, destruiu a comunhão perfeita entre o homem e Deus. Mais adiante, ele surge no livro de Jó, se apresentando diante do próprio Deus. Não como um monstro, mas como um acusador jurídico, como um promotor perverso. Ali, ele questiona a integridade de Jó, insinuando que ninguém ama a Deus sem interesses ocultos. Ele não acusa com mentiras rasas, ele acusa com insinuações, distorções, meias-verdades. E não para por aí. Em Zacarias capítulo 3, ele reaparece novamente, desta vez diante do trono celestial, acusando o sumo sacerdote Josué, apontando falhas, tentando provar que aquele homem não era digno de estar na presença de Deus. Perceba o padrão. Ele não aparece simplesmente como uma sombra assustadora. Ele aparece como uma mente, uma inteligência espiritual, real, viciosa, perversa, perfeita na arte da mentira, mestre na distorção da verdade, especialista em transformar dúvida em convicção e convicção em destruição. E foi exatamente essa entidade, esse opositor dos céus, esse caluniador da humanidade, que se aproximou de Jesus no deserto, e o alvo era claro, direto, sem rodeios: quebrar o Messias, distorcer sua missão, corromper seu propósito. Porque se o Filho de Deus fosse vencido ali, no silêncio do deserto, todo o plano de redenção da humanidade seria destruído antes, mesmo de começar. Era mais do que uma tentação, era uma guerra invisível, mortal e absolutamente real. E é exatamente aqui que surge uma das perguntas mais enigmáticas, mais controversas e mais discutidas da história da humanidade. O tentador que apareceu no deserto era, de fato, Lúcifer. Afinal, quem é Lúcifer? De onde veio esse nome? E, o mais importante, a Bíblia realmente diz que foi ele quem tentou Jesus no deserto? Prepare-se, porque a resposta não é tão simples quanto parece. E talvez te surpreenda. A palavra Lúcifer aparece nas Escrituras
pasme, uma única vez, e de forma extremamente controversa. Você pode conferir isso em Isaías 14:12, onde o texto diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva." O termo original no hebraico é Helel ben Shachar, que literalmente significa estrela da manhã, filho da alva. Mas atenção, esse texto, quando lido dentro do seu contexto imediato, não está falando de um anjo nem de uma entidade espiritual. Está se referindo diretamente ao rei da Babilônia, um governante terreno, conhecido por sua arrogância desmedida, por sua sede de poder e por sua rebeldia diante de Deus. Mas então, de onde surgiu a ideia de que Lúcifer seria o nome do diabo? A resposta está na história da própria tradução da Bíblia, quando no século IV, Jerônimo traduziu as Escrituras para o latim, a famosa Vulgata. Ele escolheu a palavra Lúcifer para traduzir Helel, que significa literalmente portador da luz, ou estrela da manhã. E aqui está o ponto-chave. Na época, Lúcifer era apenas uma palavra comum em latim, usada poeticamente para descrever o planeta Vênus, o astro que brilha intensamente antes do amanhecer. Mas ao longo dos séculos, algo curioso aconteceu. Os leitores e estudiosos passaram a interpretar essa descrição poética do rei da Babilônia como um retrato simbólico da queda de um ser muito mais antigo, muito mais poderoso e muito mais sombrio, de alguém que, tomado por orgulho, desejou ser como Deus, que se exaltou acima dos céus, que tentou ocupar um trono que não era seu e, como consequência, foi lançado para baixo. Essa interpretação não ficou restrita apenas ao mundo acadêmico ou teológico. Ela atravessou gerações, se infiltrou na cultura cristã, se enraizou na tradição da igreja, e assim, aquele que antes era chamado simplesmente de o diabo, Satanás, o acusador, o adversário, passou a ser conhecido também como Lúcifer, o portador da luz que se perdeu nas trevas, o anjo que caiu, o líder da rebelião celestial. Mas agora, aqui vem o choque. Por mais popular que essa associação seja, por mais presente que ela esteja em sermões, livros, filmes e até no imaginário coletivo, a verdade nua e crua é que a Bíblia nunca, em nenhum versículo, diz explicitamente que foi Lúcifer quem tentou Jesus no deserto. Isso não está no texto bíblico. Isso está na tradição, na construção teológica ao longo dos séculos. No relato da tentação, os evangelistas são claros. Mateus o chama simplesmente de o tentador. Lucas o identifica como o diabo. Nenhum deles usa o termo Lúcifer. Nenhum sequer faz referência direta a Isaías 14 nesse contexto. Então, sim, a figura que tentou Jesus é o diabo, o acusador, o adversário, o príncipe deste mundo, o pai da mentira. Mas chamá-lo de Lúcifer é fruto de uma interpretação posterior, uma construção teológica que, embora tenha atravessado gerações, tecnicamente, não está escrita de forma direta nas páginas da Bíblia. E entender isso muda completamente a forma como olhamos não só para esse episódio, mas para a própria realidade espiritual que nos cerca. Mas afinal, quem é esse ser que ousou se colocar diante de Jesus no deserto? Aqui, a resposta não deixa espaço para dúvidas. Ela é absolutamente clara nas Escrituras. Sim, o tentador é, sem sombra de dúvidas, um anjo caído. Mas não é um qualquer. Não é um ser menor, nem uma criatura irrelevante do mundo espiritual. Pelo contrário, ele foi um dia um dos mais elevados, um dos mais gloriosos, um dos mais esplêndidos entre os seres celestiais, agora completamente corrompido, deformado por seu próprio orgulho, consumido pela rebelião que ele mesmo escolheu. E a Bíblia deixa isso registrado de forma contundente. Em Lucas 10:18, Jesus faz uma declaração que ecoa como um trovão através dos séculos. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uma sentença simples, mas devastadora,
Jesus não fala como quem ouviu dizer. Ele fala como quem viu, como quem presenciou com seus próprios olhos eternos o momento exato em que aquele ser, aquele anjo outrora resplandecente, foi arrancado dos céus. Mas a história não termina aí. Ela se aprofunda e se torna ainda mais sombria. No livro de Apocalipse, capítulo 12, João nos leva aos bastidores da maior guerra já travada no universo. Uma guerra que não aconteceu na terra, mas nos céus. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão. E não há espaço para dúvidas sobre quem é esse dragão. O próprio texto diz com clareza: o dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E o que acontece? Ele é derrotado, é lançado para a terra, e junto com ele cai um terço dos anjos. Anjos que se tornaram demônios, espíritos caídos, aliados da rebelião, partes da sombra que hoje ainda paira sobre este mundo. Perceba, isso não é metáfora, isso não é alegoria, não é uma abstração filosófica sobre o mal. É real, totalmente real. Estamos falando de um ser que existe, que pensa, que trama, que age, que observa, que sussurra, que manipula, que influencia. Ele é uma inteligência espiritual maligna, com plena consciência de seus objetivos. E esses objetivos são claros: roubar, matar e destruir. Ele não está preso no mundo físico. Ele habita dimensões espirituais. Ele transita por realidades invisíveis. Ele conhece os bastidores do cosmos e, por permissão de Deus, e apenas por permissão, exerce influência temporária sobre este mundo, sobre sistemas, sobre estruturas, sobre mentes e sobre corações que se afastam da luz. E foi exatamente esse ser, esse adversário ancestral, essa mente sombria, esse espírito caído, esse príncipe das trevas, que surge ali diante de Jesus. Não para uma simples conversa, não para um debate filosófico, mas para um confronto direto, um embate espiritual da mais alta magnitude. Porque se ele conseguisse derrubar Jesus ali, naquele deserto, todo o plano de redenção da humanidade estaria destruído antes mesmo de começar. Era muito mais do que uma tentação, era uma guerra, invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. E o que estava em jogo era nada menos do que o destino de toda a humanidade. Agora, pare e preste muita atenção, porque o que estava acontecendo naquele deserto era muito, mas muito mais sério do que simplesmente uma tentativa comum de fazer Jesus pecar. Não se tratava apenas de um deslize, de um erro moral, de uma fraqueza momentânea. A intenção do tentador era muito mais profunda, muito mais sombria, muito mais estratégica. O que estava em jogo era o próprio plano de redenção, era a esperança da humanidade inteira, era a única ponte que poderia reconectar Deus e o homem. E o plano do inimigo era claro: sabotar tudo, sabotar antes mesmo que começasse, destruir na raiz, cortar o plano de salvação no exato ponto em que ele começava a germinar. Pense nisso. Se Jesus cai ali, naquele deserto, se ele cede à tentação, não haveria cruz, não haveria sangue derramado, não haveria perdão, não haveria ressurreição, não haveria vitória sobre a morte, não haveria reconciliação, não haveria salvação. Tudo estaria perdido, toda a humanidade condenada, sem esperança, sem saída, sem futuro. Era uma batalha silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. Uma guerra espiritual de proporções cósmicas. O Messias, de um lado, o acusador, do outro. Ali não havia plateia, não havia anjos assistindo, não havia discípulos por perto, não havia multidões. Havia apenas o Filho e a sombra do adversário frente a frente, no vazio do deserto. O tentador sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava ali só para testar. Ele estava ali para destruir, para desviar o Cristo de sua missão,
antes que ela começasse, porque ele sabia que se Jesus não cumprisse o plano, não haveria redenção. O seu domínio sobre a humanidade permaneceria intacto. O império das trevas nunca seria abalado. E é por isso que aquele momento, naquele deserto, se torna um dos mais importantes e mais decisivos de toda a história do universo. Era muito mais do que uma tentação. Era um ataque direto contra o único plano capaz de salvar a humanidade inteira. O que estava em jogo era o futuro do mundo, o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro eterno. O tentador não atacou de forma aleatória. Ele não veio com provocações vazias, nem com sugestões infantis. Não, ele arquitetou cuidadosamente 3 tentações, precisas, cirúrgicas, cada uma meticulosamente desenhada para atingir um ponto exato, uma fraqueza potencial, uma brecha, uma porta aberta na alma humana. Cada proposta era, na verdade, uma armadilha disfarçada de solução, uma distorção que, se aceita, colocaria fim imediato ao plano de Deus. O tentador se aproxima, observa, avalia, e então solta a primeira flecha envenenada. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Parece simples, não é? Afinal, Jesus estava há 40 dias sem comer. Seu corpo gritava por alimento. Seus músculos tremiam de fraqueza. Seus pensamentos provavelmente oscilavam entre a exaustão e o delírio. Mas preste atenção. Não era apenas sobre fome física. A proposta era muito mais profunda. Era um convite sutil, sedutor, ao rompimento da dependência do Pai. Use seu poder, resolva você mesmo. Por que esperar? Por que confiar? Você é filho de Deus. Haja como tal, atenda sua própria necessidade. Era o sussurro da autossuficiência, o convite à independência. Se Jesus aceitasse, estaria declarando ainda que indiretamente que poderia viver e agir a parte da vontade do Pai. E isso já seria uma quebra do plano divino. Mas a resposta de Jesus vem como uma espada que rasga as trevas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O pão sacia o corpo, mas só a palavra sustenta a alma. Diante da primeira derrota, o tentador recua, mas não desiste. Ele agora muda de estratégia. Leva Jesus até o ponto mais alto do templo em Jerusalém, um local visível, público, majestoso, e de lá lança sua segunda isca. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Perceba o golpe. Ele usa a própria palavra de Deus. Sim, o tentador sabe citar as Escrituras, mas torce, distorce, manipula. O objetivo? Forçar Jesus a testar a fidelidade do Pai. Era como se dissesse: se você realmente é filho, prove. Se Deus realmente te ama, mostre. Faça algo espetacular. Salte. Deixe que os anjos te segurem. Que todos vejam. Que todos saibam. Prove seu valor. Mas essa não é uma proposta de fé. É uma armadilha maquiada. É dúvida disfarçada de espiritualidade. Porque confiar não é colocar Deus à prova. Confiar é descansar, mesmo no silêncio. E mais uma vez, a resposta de Jesus vem cortante, firme, inegociável. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Fé não é exigir provas, é permanecer, mesmo quando não se vê nada. O tentador agora revela seu desejo mais profundo. A máscara cai, a sutileza desaparece. O jogo de palavras dá lugar à proposta mais ousada e mais obscura de todas. Ele leva Jesus a um lugar altíssimo, talvez não apenas físico, mas uma visão espiritual dos reinos da terra. E então, com uma voz carregada de promessas e veneno, declara: tudo isso, todo este poder, toda esta glória, eu te darei, se, prostrado, me adorares.
Aqui, ele escancara seu verdadeiro objetivo: ser adorado, ser colocado no lugar de Deus, receber o que pertence única e exclusivamente ao Altíssimo. E note, ele oferece algo real, algo que ele temporariamente possui: os sistemas deste mundo, a glória, o poder, as estruturas dominadas pelo pecado, pela injustiça, pela opressão. Ele oferece um caminho sem cruz, sem dor, sem sofrimento. Você não precisa ser traído, não precisa ser humilhado, não precisa ser açoitado, nem crucificado. Tome o atalho, tome o poder, eu te entrego. Basta se curvar diante de mim. Mas o Messias não se curva, nem por um segundo, nem por um suspiro. Ele se levanta, olha nos olhos do tentador e, com autoridade, encerra aquele confronto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Não há glória sem obediência, não há reino sem cruz, não há vitória sem fidelidade. 3 tentações, 3 ataques precisos, mas 3 derrotas completas. O Messias permanece inabalável, e aquele confronto no deserto marca não apenas uma vitória pessoal, mas a primeira grande humilhação pública das trevas, diante da luz que veio ao mundo. E foi assim, sem milagres, sem raios, sem fogo dos céus, apenas com a palavra de Deus, que Jesus derrotou o tentador. Ele não gritou, não fez rituais, não debateu. Ele respondeu, com clareza, com convicção, com a verdade. A tentação no deserto não foi só um episódio da vida de Jesus. Foi a primeira grande vitória sobre as forças do mal. E foi ali que ficou claro: o Messias era inabalável, impossível de ser, corrompido. Mas, e nós? O que essa história tem a nos ensinar hoje? O deserto não foi só para Jesus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos nossos próprios desertos, momentos de solidão, crise, dor, tentações, onde o inimigo sussurra as mesmas mentiras. Resolva sozinho. Deus não se importa. Pegue um atalho, vale a pena. Mas a vitória de Jesus prova uma coisa: o tentador pode ser real, poderoso, estratégico, mas ele é derrotável. A palavra de Deus, aliada à fé e à obediência, é uma arma imbatível. Quem está firmado em Deus não apenas sobrevive ao deserto, sai dele mais forte, mais preparado e mais cheio da presença divina. A verdade é que sim, o demônio que tentou Jesus no deserto é um anjo caído, corrompido, que desde o princípio se opõe ao plano de Deus. Mas há algo que ele jamais conseguirá mudar. O Filho venceu, e quem está no Filho também vence. O deserto é real, o inimigo é real, mas o nosso Deus é infinitamente maior. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe aqui, nos comentários. Eu escolho permanecer firme em Deus. Assim, eu vou saber que você ficou até o final. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa verdade, porque muitas pessoas precisam entender que no nome de Jesus a vitória é certa. E não sai daí, porque aqui do lado vão aparecer 2 vídeos que vão fortalecer ainda mais a sua fé e sua vida espiritual. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe poderosamente.